Seja muito bem-vindo a mais um programa de aconselhamento bíblico da IPP-TV. Um programa onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus e como ela transforma a nossa vida. É ano novo, vida nova, e eu tenho certeza que você fez muitos planos, porque eu fiz. A gente criou expectativas, a gente foi criando planos de metas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Será que nós, como cristãos, a gente tem que se planejar? Ter tudo ali na pontinha do lápis, ou a gente tem que confiar e deixar tudo nas mãos de Deus, que Ele vai conduzir o nosso caminho? Qual é o papel que a gente tem que desempenhar quando a pauta é planejamento? E eu queria ler um texto antes da gente começar, que está lá na Bíblia, em Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 17, que diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, pensando nesse texto, você já vai colocando ele aí na sua mente para nortear o nosso papo. A gente está aqui com uma pessoa muito especial. A gente está com o pastor Daniel Simões. Ele é pastor lá na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Sempre uma alegria poder participar. Espero poder contribuir aqui hoje mais uma vez. Eu tenho certeza que vai. Porque a gente estava conversando antes de começar, né? Como é difícil a gente se organizar nesse mundo, nessa vida tão corrida. E às vezes as coisas vão fugindo do nosso controle, a gente planeja, não dá certo, a gente tem que replanejar. E aí eu queria que a gente começasse pensando um pouquinho, por que a gente precisa de planejamento na nossa vida? Carol, as escrituras são muito fartas de exemplos sobre como Deus, o próprio Deus, preza por isso. Começo de ano, um dos meus planos para este ano foi ler a Bíblia toda mais uma vez. E recentemente eu estava passando ali pela prescrição que Deus faz no Antigo Testamento para quando o povo fosse ter um rei. Olha que interessante. Eles não tinham um rei, não existia esse conceito no meio do povo de Israel. Mas Deus passa a apresentar e listar uma série de características e uma série de posturas que deveriam existir para quando a nação de Israel tivesse um rei. O que é isso, senão um Deus planejando? Senão um Deus que estava ali orientando o povo para que quando o futuro chegasse, eles estivessem preparados para viver o futuro. E veja que interessante, a história também bíblica mostra como o povo não atentou para aquilo que Deus havia dito. Porque o primeiro rei de Israel não é um rei segundo o coração de Deus. Então, não só Deus apresenta o valor do planejamento, como apresenta o valor de seguir as orientações que Ele dá quando nós vamos fazer um plano. E mais do que isso, a narrativa bíblica deixa claras as consequências de não agir de acordo com aquelas orientações que Deus dá ao traçarmos um plano. Então, planejamento é coisa de Deus. Deus é um Deus planejado. Nossa, e você trouxe um texto que eu jamais usaria para falar sobre isso. Eu gosto de conversar com você porque você vê coisas nas escrituras que ajudam a gente a pensar de uma maneira bem profunda, né? Eu acho muito legal. E por onde a gente deve começar a se organizar, então? Eu acredito que começo de ano é um ano muito propício. É um momento muito propício para isso, né? Eu acredito que tem duas coisas, cara. A primeira, lá na nossa igreja, todo dia 31 a gente faz um culto de passagem de ano. E a gente rompe o ano, geralmente, de joelhos, orando, entregando aquele ano que passou, mas consagrando o próximo ano. E algumas vezes eu me lembro de parar ali naquele momento de virada de ano, em oração, dizendo para Deus assim, Deus, eu gostaria de confessar pecados diferentes no próximo ano. Eu quero que no ano que vem, ou ao final desse ano, quando eu estiver aqui fazendo essa análise, olhando para a minha vida, eu gostaria de confessar outros pecados. O ideal seria não confessar nenhum por não ter cometido, mas não é uma realidade. Então que pelo menos eu peque em outras coisas. E por que a relação com esse assunto nesse momento sobre planejamento? Por onde começar? A gente precisa começar olhando e esperando o melhor.
Ninguém acorda um dia e sai de casa pensando assim, hoje eu quero ser a pior pessoa do mundo. Hoje eu quero fazer o mal para alguém, hoje eu pretendo bater o meu carro, hoje eu pretendo ofender uma pessoa. Ou uma esposa não acorda e diz, olha, hoje eu pretendo tratar mal o meu marido, eu pretendo me irar com os meus filhos. A gente começa se preparando para o melhor. E isso precisa ser assim. A gente precisa olhar para a nossa vida a partir das perspectivas ou das lentes que o próprio Deus usa. E enxergar a vida do ponto de vista de Deus significa planejar o melhor. Porque o próprio Deus diz, né? Eu é que sei os planos que eu tenho sobre vocês. Então, quando Deus fala sobre os planos que Ele tinha para o seu povo, eram planos de paz. Então a gente precisa de alguma maneira observar o que Deus está fazendo e se juntar a Ele. Se os planos de Deus a nosso respeito são bons planos, são planos que vislumbram sucesso para nós, no melhor sentido, no sentido mais bíblico da palavra, eu deveria me somar, me juntar aos planos que Deus está fazendo a meu respeito e assim então pensar e programar o melhor para a minha vida. Nossa, é muito bom isso que você traz, né? Porque geralmente quando a gente vai começar a se organizar, a gente não coloca Deus assim no primeiro plano, a gente não consagra os nossos planos ao Senhor. A gente faz e às vezes a gente dá um contrato para ele e fala assim, o Senhor podia dar uma assinadinha aqui? A gente não usa uma expressão assim, até para usar o texto bíblico que você começou, né? Eu vou fazer isso se Deus quiser. E aí a gente complementa assim, e Ele há de querer. Então, é uma confiança inicial, uma fé inicial, se Deus quiser, mas aí a gente é muito bom em dar conselho. Já que esse é o programa sobre aconselhamento, nós somos bons em dar conselhos para Deus, né? E a gente apresenta planos, e plano é bom, mas a sujeição ao que Deus tem para realizar, isso é ainda melhor. Mas isso, de novo, não nos exime da responsabilidade de usar com sabedoria as competências e capacidades que Deus nos deu. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu intelecto, Deus nos deu a capacidade de ponderar entre o bem e o mal, entre coisas melhores. Foi Deus que plantou isso na gente. Então o exercício dos critérios, da aplicação de critérios, da análise, isso é um eco do próprio Deus em nós, da imagem de Deus em nós. Então fazer isso significa honrar a Deus, utilizando essas características que Ele mesmo, características dele, que Ele plantou em nós. Nossa, isso é muito bonito, né? A gente deveria começar a se planejar sempre tendo essas coisas em mente, né? Para o Senhor, e eu preciso sempre me espelhar naquilo que Ele já deu, deixou para nós, mas às vezes eu sou a louca do planejamento, né? Eu gosto de pôr tudo, planilha, pôr tudo ali lindo, maravilhoso, e eu vou tentando, cada ano eu vou tentando um método novo até que eu acho uma coisa boa para aquilo, aí eu sigo, vou embora com aquilo ali. Carol, você sabe que tem uma história da minha infância. A minha mãe aprendeu a cozinhar cozinhando para os irmãos. Minha mãe é a filha mais velha, de 6 irmãos. E ela conta que um dia a mãe dela disse para ela cozinhar 2 medidas de arroz. E ela entrou em pânico, porque ela não sabia o que era uma medida de arroz. Quem dirá 2? E ela fez uma coisa meio intuitiva ali, e o tempo passou, adolescência, ela foi ensinar a mim e aos meus irmãos a cozinhar. E ela falou, você vai fazer hoje 1 medida de arroz. E eu na hora perguntei, mas o que é 1 medida de arroz? E ela lembrou dessa história. Por que eu estou contando isso? Porque Deus, Ele não nos manda fazer coisas que Ele não nos tenha orientado antes, ou dado as condições para que a gente obedeça. Eu estou me lembrando de Noé, que recebeu de Deus a orientação para fazer algo que não existia. Faça uma arca, mas o que é uma arca? Vai chover, mas o que é chuva? Então, Noé não partiu de algo familiar. Noé partiu da confiança na palavra de Deus. A única coisa que Moisés tinha, que Noé tinha, para se apoiar era a palavra de Deus. Só tudo isso. Isso nos basta. A palavra de Deus é um alicerce sólido para que a gente edifique a nossa vida, para que a gente confie ao fazer planos, ao sujeitar nossa vida aos planos de Deus. Então, o movimento de se planejar
é um movimento também de atender a voz do Mestre e acreditar que ao fazer planos, nós ecoamos a imagem de Deus, nós representamos o nosso Deus. Então isso é sobre Deus, não é a nosso próprio respeito. Fazer planos é sobre Deus. E aí, tá vendo? Eu sempre falo que eu aprendo demais com você. Porque às vezes a gente vai trabalhar para o Senhor, a gente vai fazer as coisas para o Senhor e a gente vai partir das nossas ideias, daquilo que a gente acha que é. E eu achei legal você trazer isso de Noé, porque às vezes Deus chama a gente para fazer coisas que a gente não sabe fazer. E a gente não vai perguntar para Ele, a gente vai sair perguntando para outras pessoas, que eu vim no caminho hoje pensando em muitas coisas, planos, projetos, que eu tenho que executar. E eu falei, ai, o que será que eu vou falar sobre isso, né? Quem tem experiência a respeito deste assunto? E não me ocorreu em nenhum momento de repente dizer, não, vou conversar com o Senhor primeiro, porque afinal de contas foi Ele que me deu essa tarefa. Deus, com quem eu deveria falar sobre isso, né? A gente deixa sempre o Senhor para o último plano e foi Ele que deu a tarefa. Isso me lembra a história de Neemias, quando ele se apresenta diante do rei com a face abatida e o rei pergunta a razão, ele fala que é porque o povo dele está perecendo. E naquela ocasião, o rei oferece para Neemias, né, a possibilidade de que ele tenha recursos. E Neemias sai para orar, pedindo a Deus para que alguém faça alguma coisa. E aí, Neemias é a resposta da sua própria oração, mas ele só descobre isso falando com Deus. Então, um encontro com Deus alinha a nossa visão e o nosso foco para discernir o que fazer, para discernir quem fazer. Então, é um sábio conselho consultar o Senhor ao executar um plano. Eu estou começando a desconfiar aqui, eu acho que é. Então, baseado nisso que a gente está conversando, será que a gente deveria confiar no nosso planejamento? Carol, a palavra confiança é uma palavra muito importante, né? A nossa confiança, ela está depositada no próprio Deus. O meu plano não é o alvo da minha confiança, eu confio em Deus. E eu faço planos porque confio em Deus. Porque confio que quando Deus disse para que eu fizesse planos, Deus foi sábio ao dizer isso. Então minha confiança é no que Deus diz, não exatamente naquilo que eu estou fazendo. E existe um elemento aqui que é a capacidade de ser surpreendido. E a nossa vida precisa ser permeada dessa capacidade de ser surpreendido, de aprender com Deus, de ter o anseio por aprender com Deus. Os nossos planos consideram aquilo que está ao nosso alcance, consideram aquilo que nós enxergamos, consideram aquilo que nós escutamos, aquilo que nós aprendemos, consideram experiências de vida que nós tivemos. E todas essas coisas são coisas que o próprio Deus nos deu. Então, considerar essas coisas ao traçar um plano é boa mordomia das experiências que Deus nos deu. Mas é necessário compreender que nós não vivemos todas as experiências, que nós não aprendemos todas as lições. Então, todo plano, por melhor que seja, ele esbarra em um limite. E é o meu limite, o limite do que eu sei, o limite do que eu posso. Mas mesmo o que eu sei e o que eu posso, foram lições aprendidas e recebidas do próprio Deus. Então, existe uma falsidade na nossa cabeça ao pensar que um plano que nós traçamos, ele é nosso. Porque mesmo quando nós traçamos o plano, ele é fruto do exercício intelectual, de uma intelectualidade que Deus nos deu. Ele é a ponderação de experiências que Deus nos deu. Ele é exercido na capacidade que Deus nos deu. Então, no fim das contas, não existem nossos planos. Mesmo o plano que nós executamos, são planos que têm por pano de fundo o próprio Deus. Então eu não posso chamar os meus planos de meus planos, porque até os meus planos têm Deus por trás. Mas, no exercício de fazer planos, eu preciso considerar que o fato de eu não ter vivido todas as experiências, de eu não ter toda a informação, de eu não saber tudo o que há para se saber, eu preciso lidar com a possibilidade de que Deus vai me ensinar coisas novas. E que os meus tropeços no caminho também são ferramentas que Deus usa para me ensinar. Que eu não vou considerar elementos que não estão no meu controle, que não estão dentro do meu escopo de conhecimento. Então,
o plano, mesmo os que eu faço, tem Deus de pano de fundo, e quando Deus faz a gente dar uma cambalhota ali e mostra a insuficiência dos nossos planos, ali também há Deus. Há Deus nos meus planos e há Deus nos meus imprevistos. Há sempre Deus, Ele sempre está ali presente. Nossa, quanta coisa para a gente pensar, para a gente refletir quando a gente pensa nessa questão de planejamento, né? E antes da gente continuar com esse papo, eu vou chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, hein? Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPPTV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPPTV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Desde 2014, o culto Mulher e Esperança proporciona a mais e mais mulheres, crentes ou não, um momento com Deus no meio desta cidade tão atribulada. E como é participar do Mulher e Esperança? Aqui, a gente encontra abrigo nas tensões da vida. Mulher e Esperança, o único culto em que mulheres abençoam mulheres, orando e clamando por elas com suas lutas e angústias. Temos um momento de intercessão pelos nossos filhos e pela nossa família. E também sentimos comunhão umas com as outras. Aqui estamos juntas exaltando aquele que é digno e Senhor das mulheres, dos homens e das crianças. Toda semana temos uma palavra diferente que nos ajuda a caminhar nesse mundo tão difícil e confuso. Não tem jeito da gente ficar tanto tempo sem se ver. Amigas caminham juntas, então estamos aqui compartilhando o amor de Deus. Venha fazer parte deste culto único. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Venha para o Mulher Esperança, todas as terças às 2:30 da tarde. Esperamos por você. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Alô você, estamos aqui começando mais um podcast, ArivalCast. Ele fala tudo o que você quer ouvir e recebe convidados muito especiais para um bate-papo cheio de lições para a nossa vida. E agora você confere os melhores momentos do ArivalCast aqui na IPPTV. Todo domingo, ao 12:30, tem os cortes do Arival. Não perca! IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus, lições da Bíblia e aplicações práticas para a sua vida. Aprendendo a esperar pacientemente. Veja que belo texto nós acabamos de ler. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Todas as quartas e sextas, às 7:30 da manhã, seu dia começa com Palavra e Viola, o melhor dos louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas. Venha adorar ao Senhor junto com Vitor Quevedo. Palavra e Viola, aqui na IPPTV, a sua TV missionária.
Nosso papo está muito bom hoje, nós estamos falando sobre planejamento e qual é o nosso papel nisso tudo. E antes do intervalo, o pastor Daniel estava falando um pouco para a gente a respeito de como a gente deve lidar com o nosso planejamento, se a gente pode confiar ou não. E aí eu queria que a gente continuasse, eu queria que você respondesse. É importante a gente orar ao Senhor, entregar os nossos planos para Ele, todos os planos que a gente vai fazer, ou ter alguns planos, sabe aquelas coisas bem pequenininhas que a gente precisa fazer, que a gente fala assim, só isso... É uma coisa muito pequena, eu preciso comprar um sapato e eu não acho esse sapato e faz parte, de repente, de um casamento, de um evento que eu vou participar. Eu deveria orar também por essas coisas pequenas ou só pelos grandes planos? Carol, a gente precisa tratar a oração de forma adequada, porque a gente pode fazer da oração uma espécie de mandinga ou de tentativa de dobrar Deus. E não é isso que a oração significa. A gente precisa orar em todos os momentos. Então não existe plano pequeno demais pelo qual eu não precise orar, mas eu preciso me aproximar de Deus em oração acerca dos meus planos com a devida consciência de que eu preciso chegar com a motivação correta com a minha oração. Eu não posso tratar minha oração por um plano como se ela fosse uma chave que acessa a Deus de uma forma que o persuade a fazer aquilo que eu gostaria. Então, a oração, ela é válida, ela é mais do que isso, ela é necessária e vital para a construção do meu relacionamento com Deus. Qual o relacionamento com Deus? A inteireza da minha vida é a minha relação com Deus. Então, não existe nada que não precise ser apresentado a Deus em oração. Mas isso não significa que a oração traz para mim garantias de que um plano apresentado a Deus em oração vai se concretizar. Uhum. Na verdade, talvez a oração neste movimento de apresentar a Deus nossas ideias, nossos planos, diga respeito a como nós pedimos para que Deus trate com o nosso coração diante da sua resposta. Uhum. Seja ela uma resposta favorável àquilo que a gente planejou, seja ela uma resposta contrária àquilo que a gente planejou. Porque o nosso coração é provado tanto nos sims quanto nos nãos de Deus. Então, quantos de nós recebem as coisas que pedem ou têm seus planos concretizados e cumpridos e a partir disso a vida se torna bagunçada? A revelação bíblica mostra pra gente aquele rei que pediu a Deus mais vida. E o seu restante de vida não foi uma vida que honrou a Deus. Então, a oração por si, ela não pode ser tratada como uma espécie de barganha. Uhum. Para que, Deus, uma vez que eu orei, agora o Senhor precisa dar aquilo que eu pedi. Afinal de contas, eu orei. Então, talvez a oração precisasse ser para que o nosso coração encontrasse contentamento. Seja na execução do plano que eu tracei com o suporte, a ajuda de Deus, seja naquela surpresa que eu posso ter com o fato de Deus executar algo diferente daquilo que eu planejei. Então, contentamento, pedido a Deus para que meu coração continue grato e confiante nele, não no plano que eu tracei, mas confiante em Deus. Então, a oração é necessária, mas não para tentar dobrar Deus, mas para que o nosso coração se dobre diante dele. E aí, a gente falando um pouco sobre oração, o que a gente pode dizer para as pessoas que não planejam nada? Não sei se você conhece. Eu tenho pavor, porque como eu gosto de tudo ali na ponta do lápis, eu tenho pavor de quando foge do controle, né? E o que a gente diz para aquelas pessoas que falam assim, eu preciso emagrecer, mas eu vou orar, e Deus vai me ajudar, e eu vou perder uns quilinhos. Eu preciso melhorar as minhas finanças, mas eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e o Senhor vai resolver essa questão para mim, sabe? Porque eu escuto muitas pessoas se apoiando no Deus proverá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, já que não vai faltar, já que Deus vai cuidar, eu não preciso me planejar, eu não preciso fazer nada. Eu vou orar e eu vou aguardar que Deus vai operar um milagre, uma maravilha, e Ele vai resolver essas questões para mim. Cara, é muito interessante, porque o sábio em Eclesiastes, ele usa constrói uma sentença dizendo que é para a gente lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muito tempo ele vai retornar. E toda a continuação desse capítulo de Eclesiastes é uma ode ao planejamento, destacando o valor de ações e reações. Ações e reações.
Mas a conclusão dessa passagem, a conclusão do argumento ali, é a confiança em Deus. Só que veja, ele não cria uma tensão entre o plano e a confiança. Isso é uma coisa nossa, tentar dizer que planejamento e confiança são realidades antagônicas. Nós precisamos de planos confiantes. Ou precisamos de uma confiança planejada. A gente precisa conjugar essas experiências. Então, alguém que não planeja, sob o pretenso argumento da confiança em Deus, é alguém que enxerga um pedaço. É alguém que enxerga a vida e o próprio Deus, a realidade da vida de forma particionada. Como se aquilo for... Porque esse argumento, às vezes, ele vem revestido até de uma pretensa fé, de uma pretensa superioridade. Não, planejamento é coisa de quem não confia em Deus. Ou eu, como sou alguém que confio mais em Deus, faço menos planos. Isso não é verdade. Porque nós, quando não nos planejamos, nós deixamos de honrar a Deus, que nos deu competência para isso. Nós deixamos de espelhar uma característica de Deus. Então, é pecado não se planejar. Veja a gravidade disso. O objetivo da nossa vida é crescer à semelhança do próprio Deus, é nos tornarmos mais humanos, né? Mais conforme aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Então o ser humano, à medida que se torna mais humano, se torna mais parecido com o plano de Deus. E de alguma forma se torna como o próprio Deus, porque nós carregamos a imagem de Deus. Então quando a gente não planeja, a gente põe para fora elementos do próprio Deus em nós, que estão plantados em nós, que foram comprometidos pela queda, mas não anulados, não apagados. A imagem de Deus foi manchada em nós, mas não retirada de nós. Então há em nós características do Deus, e esse caráter planejador de Deus está em nós. Então, não planejar é não ecoar um padrão de Deus, um padrão criacional que Deus estabeleceu para o ser humano. Então a gente precisa romper com essa tensão, como se plano fosse o oposto de confiança, como se planejamento fosse o oposto de fé. Nós precisamos de ambas realidades caminhando casadas, porque isso expressa melhor o caráter de Deus. E é muito legal você falando isso, que eu lembro que eu estava mexendo no Instagram um dia, e aí uma pessoa estava dizendo lá, olha, você já reparou que Deus não fala haja tudo? Quando ele criou o mundo, ele fala no primeiro dia, haja luz. E ele vai lá e separa a luz das trevas. Fim do primeiro dia. Aí no segundo dia ele vai lá, no terceiro dia, e ele cria com ordem, tem um certo planejamento, né? E se a gente vai olhar o primeiro capítulo da Bíblia, ele já ensina pra gente que talvez a nossa vida deveria ter ordem, planejamento, que a gente deveria separar algumas coisas, e a gente não observa isso, né? É um aspecto muito importante de Deus. Toda pessoa é influenciada pelo último livro que leu, né? Então, como eu estou aqui no meu processo de leitura bíblica anual, eu estou ali com as leis que Deus apresenta acerca da colheita. Ele diz que há estações, há momentos em que você planta, há momentos em que você colhe, há momentos em que a terra precisa ser colocada para repousar. O que é isso, senão um Deus apresentando um plano de cultivo e de cuidado? É um plano que Deus estabeleceu. E o ser humano tem que executar o plano estabelecido por Deus. Então, de novo, há em Deus esta característica, um Deus que planejou os dias, planejou o que criar em cada dia por uma razão específica também. Então, planejar significa, de alguma forma, é uma expressão, é uma forma como nós representamos o próprio Deus. É parte do que significa, quando Deus nos dá o mandato de sermos seus representantes, o planejamento está envolvido ali, porque a gente vai cuidar da criação de Deus. Esse cuidado envolve planejamento, sujeito às ordens e às referências que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu acho isso maravilhoso, me sinto confortada e contemplada. Que eu amo me planejar, eu amo organizar, porque eu gosto de saber qual que é o próximo passo, o que vem pela frente. Eu não gosto de, ser pega de surpresa, que é uma coisa ruim também, porque isso vai acontecer. Porque talvez o risco seja como nós reagimos quando essas coisas não acontecem. Porque
o plano precisa me lembrar quem está no controle. Porque a gente precisa lembrar que mesmo quando a gente faz o plano, ele é feito a partir das capacidades que Deus nos dá. Então pode ser que eu esteja sendo usado por Deus para traçar um plano, mas eu preciso me abrir para a possibilidade de Deus usar outros instrumentos, que são outras pessoas, que são outras experiências, que eu não fui capaz de considerar. Então, o bonito nessa história é que, quer eu seja uma pessoa muito planejada, quer eu seja uma pessoa muito improvisada, ambas realidades precisam considerar a presença de Deus. Precisam considerar Deus nessa história. Ou como aquele que me dá condições de planejar, e por isso eu preciso planejar, ou como aquele que me surpreende às vezes fazendo coisas um pouco diferentes daquilo que eu havia planejado. Então isso só destaca a necessidade que todos nós temos do próprio Deus. E graças a Deus nós temos Deus. Ele está ao nosso dispor. Ele é um Deus que se inclina para atender às nossas necessidades. Ele lida com as nossas necessidades não como se isso fosse uma coisa penosa. É do agrado de Deus se inclinar para vir ao nosso encontro, fazer aquilo de que nós precisamos. Ele quer fazer isso. E a gente precisa deixar, né? E aí eu queria então que você trouxesse um pouco de consolo para pessoas que são como eu. Tenho certeza que tem... E nenhum de vocês que está assistindo passa por isso, só eu. Da gente que gosta de ter tudo na ponta do lápis, tudo ali medido na planilha do Excel, nem um milímetro. Qual é o consolo que a gente pode ter para entender, né, isso, né, que os nossos planos, eles são do Senhor, em primeiro lugar, e a gente precisa entregar, precisa confiar. Gostei que você usou ter planos na ponta do lápis. Se eles forem escritos a lápis, tá tudo certo. Pode apagar. Porque a gente pode apagar. O problema são os planos escritos com caneta definitiva. A gente precisa aprender a confiar em um Deus que pode usar a borracha para apagar os planos que nós desenhamos. E é preciso humildade, Carol, porque é muita pretensão nossa acreditar que o exercício da nossa inteligência vai construir para nós algo muito bom. Se a gente for honesto e franco a nosso próprio respeito, a gente vai parar diante da verdade que as Escrituras revelam a nosso próprio respeito, de que nós somos finitos, limitados, incapazes. A construção bíblica, uma antropologia bíblica, uma percepção bíblica do ser humano, ela é bastante realista sobre o quadro de decadência em que nós nos encontramos por conta do pecado. É em Jesus que nós somos redimidos e recolocados numa dimensão ou num lugar espiritual que é nele, em Jesus. E nessa nova posição, nessa nova realidade de vida, a nossa mente pensa nas coisas do alto. E as coisas do alto são orientadas pelo Deus do alto. Então a gente precisa recuperar esse senso, essa percepção dos nossos limites, de enxergarmos a nós mesmos do ponto de vista de Deus. E fazendo isso, a gente se sujeita a Deus, né? Então a humildade é um elemento fundamental para que a gente enxergue os nossos planos e encontre, de novo, contentamento na intervenção de Deus. Porque pensa como faz tão pouco sentido quando a gente fica bravo, porque Deus fez algo diferente do que nós havíamos planejado. Eu afirmo para Deus que o meu plano era melhor. Essa prepotência, essa percepção equivocada a nosso próprio respeito, diz algo muito ruim sobre nós. Então, nós deveríamos nos alegrar quando Deus muda os planos. Eu tenho um amigo que, quando a gente erra algum caminho, ele fala assim, é um livramento de Deus. Ia ter algum acidente que Deus livrou a gente. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu gosto da percepção de que quando as coisas não saem como eu havia previsto, ali está Deus. E eu também gosto de pensar que quando as coisas saem como eu havia previsto, ali também há Deus. Porque eu não posso me gloriar da qualidade dos meus planos. Eu preciso também reconhecer em planos meus que se concretizam, a boa mão de Deus me conduzindo ao longo da história.
E é legal você falar isso, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga há muitos anos. E ela falou, sabe, Carol, aqueles dias que a gente sai para trabalhar, a gente está muito cansado, e a gente está dirigindo, a gente às vezes bate na guia, pega alguma coisa e você desperta e vai. Ela fala, eu sinto que isso é um aviso de Deus. Filha, acorda, vamos lá, o dia começou. Sabe, você não pode ficar aí nessa marcha lenta. Vamos, desperta. Você tem uma vida para viver, você tem propósito. E eu acho interessante que a gente às vezes fica bravo, bate na guia. E a gente perde de repente ver a mão de Deus conduzindo a gente até por meio dessas coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, né? Eu gosto de conversar sobre essas coisas, que eu vou sempre olhando para mim. Eu escolhi esse tema, é mais para mim do que para vocês que estão assistindo a gente, porque acho que a gente precisa refletir sobre essas questões. É real, né, Carol, porque a gente... eu penso muito no exercício do Ministério Pastoral, né? Quanto nós estudamos e quanto do que nós estudamos nós pregamos. É uma parcela pequena, mas aquilo que a gente aprende, né, aquilo primeiro nos confronta. E o fato da gente estar aqui, né, mediando essa conversa, isso não pode dar a falsa impressão de que nós somos peritos nesse assunto. Né? Na verdade, isso destaca o valor das Escrituras. A autoridade está nas Escrituras. E são as Escrituras que nos orientam e norteiam nessas realidades. Então a gente se vê como vasos de barro que carregam em nós um tesouro. E esse tesouro não somos nós somos os vasos de barro, só os elementos. E aí, então, o que a gente pode dizer para as pessoas que gostam de viver de um jeitinho mais improvisado? Como que elas podem, de repente, sair da zona de conforto, tirar um pouco os planos do papel e entender que o planejamento é importante? Carol, eu não poderia deixar de fazer um apelo para que as pessoas leiam a Bíblia. Porque a nossa mentalidade precisa ser moldada pelas Escrituras. Me preocupa o fato de que muitas vezes nós usamos referenciais que não partem das Escrituras para moldar nossa vida. Então as pessoas podem dizer assim, não, eu tenho um temperamento tal, e elas atribuem a um temperamento um estilo de vida. Meu temperamento é esse, por isso eu sou dessa maneira. Isso se torna uma espécie de signo gospel, em que não diz mais respeito às decisões que eu tomo, mas ao temperamento que eu tenho. Então, quando qualquer referencial que não as Escrituras moldam a nossa mentalidade, nós nos tornamos reféns de algo que não é a voz de Deus. Então, alguém que não se planeja precisa voltar os seus olhos para as Escrituras atentamente. E uma leitura atenta das Escrituras vai revelar um Deus que se planeja. Então, se Deus é assim, eu preciso ser assim. Eu estou aqui me lembrando de Jesus, quando no seu ministério ele é abordado, há um momento de transição no ministério de Jesus, em que ele tinha o seu foco nos judeus, e depois ele amplia o seu ministério para aqueles que não são judeus. Mas nesse momento em que ele está focado numa presença entre os judeus, ele é abordado por outros. E essas abordagens, elas têm em Jesus uma resposta dizendo, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas você ao mesmo tempo vê um Jesus que sabe o que tem que fazer, mas que se permite ser surpreendido por demandas que não estavam no script. Se Jesus agiu assim, eu deveria me assemelhar ao meu mestre. Ter um plano, mas estar aberto às interferências de outros que não conhecem o plano. E entender que nessas interferências está presente o Senhor também. Então, é uma leitura atenta das Escrituras que vai formar uma mentalidade bíblica para que eu não me apoie em coisas do tipo, eu sou assim, eu sou uma pessoa mais improvisada. Não, você é as coisas que Deus diz a seu respeito. Você precisa permitir que a palavra de Deus oriente quem você é, e não seu temperamento, não sua criação, não talvez pecados que a gente cultiva e que se tornam lugares em que a gente se apoia numa pretensa tentativa de justificar erros nossos. A gente precisa voltar os nossos olhos à palavra. Parece até um lobby aqui, né, das Escrituras, mas é porque um cristão que não tem sua mente encharcada da palavra de Deus vai ter sua mente encharcada de alguma outra coisa. E esta outra coisa vai moldar você.
Agora, se a palavra molda a sua mentalidade, você se torna alguém que planeja e que confia, não de forma contrastada, não de forma antagônica, mas alguém que planeja e confia. Planeja e confia. Nossa, é muito bom a gente pensar a respeito dessas coisas, porque você foi falando, eu lembrei que eu estava lendo outro dia um livro do Tolkien, que agora eu estou na fase de ler os livros que ele escreveu para as crianças, outras coisas mais leves, né, que a gente só ouve falar do Senhor dos Anéis, e ele tem um conto que ele escreve, que em português eles traduziram o nome por Cisco, e o Cisco ele está pintando um quadro. E ele começa a pintar o quadro, uma árvore, e ele vai ampliando aquele quadro. E aí você falando, Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Muitas vezes a gente é igual ao Cisco. Eu tenho um quadro e eu preciso terminar esse quadro. Ah, mas eu preciso pintar mais uma folha aqui. Ah, mas eu preciso fazer mais alguma coisa ali. E a gente acaba se perdendo, a gente acaba inventando coisas que a gente não precisa, que não tem nada a ver com essas interferências. Porque o Tolkien, ele vai falando, olha, enquanto ele estava pintando o quadro, às vezes apareciam pessoas que tinham questões. Um vizinho que precisava de um pouco de açúcar, alguma coisa, ele parava o que ele estava fazendo, ia atender e voltava, e parava. E aí chegou uma hora que ele entendeu, olha, eu tenho algo a fazer. E eu preciso fazer isso. E eu preciso parar de ficar inventando outras coisas. Então, as intercorrências, elas vão acontecer, elas estão fora do meu planejamento. Mas eu tenho que ter muito certo o que eu preciso fazer. Tem que olhar como Jesus, né? Eu tenho que olhar. E aí, eu não vou contar todo o livro, leia, mas ele termina de uma maneira muito legal, assim, porque ele vai apontar para uma realidade bíblica. Deus começou uma boa obra em nós e quando a gente chegar lá, a gente vai ver os frutos dessa obra. Então, talvez aos nossos olhos, o que a gente está fazendo, os planejamentos que a gente está fazendo não estão dando em lugar nenhum, né? Mas se a gente está fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, eu achei muito legal você dizer isso a Jesus. Ele sabia, ele fazia, ele estava sempre olhando ali. Mas se Deus mudava alguma coisa ali, colocava alguma situação ali na agenda, ele atendia, mas ele não ficava preso ali, porque eu acho que a grande questão é isso. Às vezes vem essas outras demandas, você fala assim, eu acho que agora eu preciso fazer isso aqui e eu esqueço daquilo que eu precisava fazer. Jesus, ele não estava preso a uma tirania do urgente, para usar aqui a referência do livro. Jesus sabia o que ele tinha para realizar. Mas este foco não o tornava uma pessoa indiferente ao sofrimento humano. Mas, ao mesmo tempo, não o tornava refém das demandas de outros. Jesus sabia que ele vinha para morrer. E quando Pedro tenta dizer para ele, não, Jesus, você não vai... Ele falou, afasta-te de mim, Satanás, você não cogita das coisas eternas. Então, veja, a clareza da direção da vida, a clareza do plano que ele tinha para cumprir, dava para ele condição de dizer não para algumas coisas, mas ao mesmo tempo sensibilidade para se permitir ser interrompido diante das demandas de outros que surgiam no seu caminho. Jesus é o nosso mestre, a gente precisa segui-lo. E aí você falando isso, eu sempre brinco com as mulheres que fazem design e tudo. Eu pergunto para elas, o que Deus espera de você? Elas, eu não sei. Eu falei, você é casada? Então, você tem que cuidar do seu marido. Você tem filhos? Você tem que cuidar do seu marido e dos seus filhos. Esse é o seu primeiro plano, né? E aí, as outras coisas, elas vão surgindo, elas vão acontecendo, mas a gente não pode trazer o urgente. Ocupando o lugar do E eu acho isso muito legal, você trazer isso. E a gente, eu e você, precisamos pensar a respeito disso. Porque na vida corrida que a gente tem, a gente está sempre atacando as coisas. Isso aqui é urgente, isso aqui é urgente, eu tenho que fazer. E aí as coisas que eu realmente preciso fazer vão ficando no segundo, no terceiro, e às vezes elas nem entram no plano, né? E isso a gente acaba, quando só atende urgências, a gente acaba delegando a responsabilidade de condução da nossa vida para o outro. E Deus nos deu a responsabilidade de termos o controle da nossa vida, no sentido não de versus Deus, mas Deus nos deu a responsabilidade de cuidarmos da nossa vida. Então, quando eu cedo à constante pressão do que os outros esperam que eu seja, do que os outros esperam que eu faça, eu estou delegando para o outro uma responsabilidade que Deus me deu. Deus deu para cada um de nós a responsabilidade pelo zelo da nossa vida. Isso não é responsabilidade do outro. Então a gente não pode delegar para o outro. É algo que Deus me deu, é algo pelo que eu serei cobrado diante dele. Então a gente precisa manter isso em mente,
para que a gente não culpe também os outros. Porque, não, estão pedindo para eu fazer, eu precisei fazer tal coisa que fulano me pediu. Mas e o que você sabia que você precisava fazer? Você falou, agora eu lembrei de uma música, não sei se você chegou a escutar o PV4, e eles cantavam uma música, era um quarteto, para quem não sabe, né, um quarteto do Palavra da Vida, e eles saíam pelas igrejas cantando, e eles cantavam uma música que falava: todo mundo disse que ajudaria a fazer o que alguém deveria, todo mundo sabe que ajudaria a fazer o bem que ninguém fez. E aí então eles começavam a falar, não, o pastor veio e falou que tinha que fazer um negócio, aí ele falou pro diácono, o diácono falou para não sei quem, no fim, ninguém fez o que precisava ser feito, e aí a gente vive sempre nessa tirania do urgente. Não, eu tenho uma coisa para fazer, mas já que eu não posso fazer, então você faz para mim. Ah, não, mas ele me pediu para fazer um negócio, e no fim, o que Deus chamou a gente para fazer, a gente não faz, e aquilo que a gente quer fazer, a gente acaba fazendo, né? Eu, pelo menos, não sei vocês que assistem a gente, mas eu gosto de começar o meu dia pelas coisas que eu gosto de fazer. Eu não gosto de começar pelas coisas que eu não gosto de fazer. Só que aí a gente termina o dia, às vezes, e você não fez aquilo que você precisava fazer, porque você não fez as coisas que você gosta, que são legais. E eu lembro que no seminário a dona Mary Ann falava muito pra gente, ela falava assim, olha, você tem que começar o dia pelas coisas difíceis. Porque quando você começa pelas coisas difíceis, quando você chegar na metade do dia, você já fez o que você tinha que fazer, e agora você pode fazer as coisas que você gosta de fazer. E você conclui com coisas mais prazerosas. Né? E aí você dá conta, né, das tarefas, da rotina, da dinâmica do dia. Mas é um grande desafio, porque eu vejo que principalmente hoje com a questão do celular, essa questão das redes sociais, a gente nunca tem tempo para nada e a gente está sempre aqui, responde isso, responde aquilo, e a gente que produz conteúdo, produz o conteúdo aqui, produz ali, quando você vê o dia já acabou. E eu não fui na academia de novo, e eu não fiz devocional hoje. Carol, mas você vê como sempre existe alguém à frente. Existe alguém ditando, dando um plano. E a grande questão de alguém que decide não fazer planos é que ela delega, é que ela abre mão disso, mas alguém vai fazer isso por ela. E o problema é que, às vezes, quem vai fazer isso por ela são as redes sociais. É o algoritmo que vai começar a ditar coisas para ela e ela vai se ver fazendo coisas que não necessariamente são as coisas que ela queria ou precisava. Então a gente precisa recuperar este senso de responsabilidade que Deus nos deu. Então veja, mais uma vez, isso é sobre Deus. Planejamento não é sobre como eu controlo as coisas, mas é sobre como eu honro as competências e capacidades que Deus me deu, com as quais Ele me dotou. Então é sobre Deus, não é sobre nós. E aí só para a gente reforçar, então, quando a gente se organiza, quando a gente se planeja, a gente está dando glórias ao Senhor? Sem dúvida, porque a gente evidencia o próprio Deus, porque a gente está de alguma maneira representando Deus, fazendo coisas que Ele mesmo fez e coisas que Ele deseja fazer no mundo por nosso intermédio. Então quando nós dizemos assim que Deus é soberano, que Deus é o governador de toda a terra, Deus usa instrumentos para fazer isso. O governo de Deus, o reinado de Deus, se expressa no mundo por meio daqueles que fazem parte do seu reino, daqueles que representam o seu reino. Então há um imperativo para que a gente represente o rei. Então o plano honra a Deus porque evidencia quem Ele é, porque testemunha o caráter dele, porque mostra características dele presentes em nós. Então, como que a gente pode colocar a nossa vida em ordem? Já que, preciso planejar. Então, como que a gente pode colocar ela na perspectiva correta? Carol, não consigo não ser repetitivo e não voltar com um imperativo para a leitura das Escrituras. Porque as Escrituras é que vão estabelecer prioridade. A Escritura é que vai dizer para mim, que vai traçar uma escala de importância. E se a Escritura não for o referencial que eu utilizo para estabelecer uma escala de importância, outra coisa fará. E quando não é a Escritura que estabelece o critério, o valor das coisas, qualquer outra pessoa ou coisa que estabelece valores, estabelece a parte daquilo que Deus disse. E uma vida vivida longe da voz de Deus, da orientação da voz de Deus, não é uma vida segura de ser vivida.
Então a gente precisa voltar aos primeiros passos, às coisas mais simples. Ler a Bíblia e fazer a oração. Para poder ouvir Deus, para fazer um plano e consagrar o plano a Deus em oração. Então a gente precisa disso todos os dias. E é interessante que isso a gente aprendeu quando a gente nem sabia falar, né? A gente escuta essas canções e às vezes a gente nem sabia falar, a gente nem sabia andar direito. E se a gente nasceu num lar cristão, a gente está sendo exposto a isso constantemente, mas a gente não acredita que isso é o essencial. A gente talvez acha que quando cresce, precisa de coisas novas. E é diferente quando as escrituras falam sobre maturidade e de leite espiritual e de comida sólida. Mas veja, o mantimento continua sendo necessário. E a gente precisa ser capaz, para poder comer comida sólida, precisa ter atendido essa fase da vida do leite. Então a gente precisa saber o básico para poder conseguir dar mais passos, para conseguir fazer mais. O básico é fundamental, ele é fundamento, é a base sobre a qual a gente edifica todo o edifício da nossa fé, da nossa vida espiritual vivida em Cristo. E eu acho interessante que conforme a gente vai colocando um tijolinho, outro tijolinho, demora. Mas ao longo dos anos, você olha para trás, já tem alguma coisa construída. E é o fundamento. O fundamento é algo que não aparece. A gente costuma ver a casa pronta. O fundamento não. Mas é ali, no fundamento, que tem toda a sustentação para o que vem. Então, a gente olha, né, para pessoas sábias, para pessoas que tomam decisões sábias, para pessoas que executam planos sábios. Isso é a casa já montada. Mas o que tem de fundamento é uma vida de conexão com Deus. É uma vida de exposição frequente e rotineira à revelação de Deus. É uma vida que busca, na revelação da palavra de Deus, a sabedoria necessária para dar os passos, para a tomada de decisões e para a construção e execução dos planos. E não tem desculpa, né? Eu sempre falo, depois que eu escutei numa conferência, uma senhora que estava trazendo o estudo para nós, ela disse, olha, a Bíblia está no seu idioma. Se você não sabe ler, não tem problema. Hoje tem áudios da Bíblia, e se você não tem acesso a nada disso, peça para alguém que sabe ler isso para você, para te ensinar a ler. E eu sei que não é só a leitura crua, a gente precisa pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, mas a gente precisa se abrir para a leitura das Escrituras todos os dias, né? Eu ouvi o pastor Tiago Matos falando esses dias que quando eu me recuso a abrir a Bíblia, eu me recuso a ouvir Deus falar comigo naquele dia. Isso não é um sinal de uma vida tola? Decidir recusar ouvir a voz de Deus. Eu achei pesado, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, né? Já pensei, não li hoje, não deu. Não, se eu não li, hoje eu decidi, eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu rejeitei o próprio Deus. Eu não quero ouvir, porque se eu quisesse, eu colocaria isso como prioridade na minha vida. E eu acho que você não precisa ter muito tempo, porque às vezes a gente acha, eu tenho que ter 1 hora, e sentar, porque a gente vai seguindo às vezes os influenciadores, né? Porque ele senta lá e põe a xícara de café. Se você não tem uma xícara de café, se você não tem, senta no espaço que você tem, com o tempo que a gente tem, talvez, né? Se você tem o trânsito, durante ele, em vez de se irritar com o trânsito, ouça as Escrituras, está na academia, ouça as Escrituras, vai lavar louça, leia as Escrituras e nutrir a mente da verdade da palavra de Deus, vai dar pra gente esse alicerce para poder fazer planos sábios. Então, tudo que é bom dura muito pouco. Eu queria que a gente fosse se encaminhando para o final, né? E eu queria saber se você tem alguma dica de algum livro para o pessoal que está assistindo a gente, para continuar pensando sobre esse tema. Eu queria voltar naquele livro que eu mencionei, Livres da Tirania da Urgência. É um livro que mostra essa relação, né, da tensão entre coisas urgentes e coisas importantes. Quando o urgente, ele é um tirano que nos domina e rouba de nós o foco das coisas importantes, de coisas que nós estabelecemos como uma prioridade. Então o livro nos apresenta caminhos muito práticos para a gente construir uma vida que honre a Deus e que tenha Deus como o Senhor e não o urgente como o Senhor. Nosso Deus é um Senhor mais gentil, amoroso e bom do que o urgente. O urgente, ele nos oprime, ele é um tirano. Então esse é um excelente livro. E também o livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. É um livro antigo, é um clássico, e esse livro destaca
a necessidade da organização, não simplesmente no sentido de planos, mas de ordem, de elementos emocionais, espirituais, que vão desencadear uma ordem na vida. Então, é na relação com Deus em ordem que todo o restante se ordena, né? Quando o nosso amor por Deus, ele ordena todos os demais amores da nossa vida. Quando nós amamos Deus adequadamente, os demais amores são colocados em ordem também. E esse livro fala sobre essa percepção correta a respeito de Deus, que dá ordem para todas as demais áreas que compõem a nossa vida. Acho que são 2 títulos que podem ajudar a quem nos acompanha a continuar digerindo esse assunto, dialogando sobre isso e tendo caminhos para viver isso na prática também. Que é muito importante, né? Você falou, eu lembrei que a gente tinha aula de finanças no seminário e o Marcos Fink sempre falava: finanças desordenadas revelam um coração desordenado. E eu achei aquilo muito fantástico, porque a gente não pensa assim, falar, finanças desordenadas é porque eu não soube fazer bem a gestão daquele mês. Será? Isso mostra aquilo que eu amo. Será? Então eu acho que são livros muito bons, recursos muito bons, e é um assunto que a gente precisa estar sempre colocando em mente, né? Será que a minha vida, a minha falta de ordem, de não ter tempo para comer, não ter tempo para dormir, não ter tempo para fazer as coisas que eu preciso fazer, não revelam um coração desordenado, ali com foco em outros lugares? Então é sempre muito bom conversar com você, sempre muito edificante. Eu queria agradecer porque você topou mais uma vez estar aqui com a gente para bater um papo. É sempre um prazer, eu agradeço demais poder falar a palavra de Deus. É mais do que uma responsabilidade, é um privilégio e é uma alegria. E é a expectativa de que as coisas que Deus tem ensinado, que Deus tem feito ao longo da vida, do ministério, poder estar à disposição de gente que também quer crescer. Isso para mim é uma alegria, um prazer, sempre. E agora eu quero falar com você que assiste a gente todas as semanas. Faz um favor, pega esse link, compartilha, manda para muitas pessoas, porque eu tenho certeza que você foi abençoado. Não guarde isso só para sua vida. Eu tenho certeza que você e as pessoas ao seu redor têm dificuldade com planejamento, com confiança no Senhor. E a gente precisa estar crescendo sempre no conhecimento do Senhor. E se você gostou, curte aqui, deixa o seu comentário para ajudar esse conteúdo a chegar e alcançar muito mais pessoas. E eu espero que você e eu possamos nos encontrar aqui na semana que vem, que o Senhor tenha falado muito ao seu coração, porque o Senhor tem nos enriquecido com a sua palavra, e eu espero que você nunca se esqueça que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela transforma a nossa vida. E eu queria terminar lendo o verso que a gente leu no começo, e agora, à luz de tudo aquilo que a gente pensou, lá Tiago 4, do 13 ao 18, diz assim: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, depois desse programa, eu e você sabemos o que a gente precisa fazer. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa ler as Escrituras, a gente precisa conhecer o Senhor. E se o Senhor quiser, as coisas que a gente tem planejado e traçado acontecerão. Então, se você perdeu alguma coisa, volta aqui, assiste de novo, mas não perde de se aprofundar nesse tema, no conhecimento do Senhor, porque nós precisamos, eu e você, crescer a cada dia mais e mais em intimidade com o Senhor, para que a nossa casa não seja derrubada com qualquer vento ou qualquer coisa que vier, mas que a nossa casa esteja alicerçada e firmada na rocha. O meu desejo é que Deus nos envolva em seu amor e a sua paz encharque os nossos corações. E até a gente se encontrar na semana que vem. Que o Senhor esteja conosco, que Ele esteja guiando e direcionando nas nossas vidas. Então a gente tem um encontro marcado aqui na semana que vem. Eu espero você. Um grande beijo e até lá.